Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Para nós é motivo de grande alegria nos reunirmos para adorar a Deus. Em muitos lugares hoje do nosso país, alguns cultos estão cancelados em virtude dessa epidemia do coronavírus, né? Graças a Deus, no nosso estado nós ainda não precisamos de fazer esse cancelamento, e por isso a gente pode estar reunido para adorar a Deus. Como faz falta a comunhão dos irmãos, como é bom a gente poder estar juntos, unidos, para adorar a Deus. Eu quero acolher você nessa manhã. Eu não vou pedir para você cumprimentar o irmão que está próximo de você. É importante que a gente se cuide, né? Apesar de nós não termos muitos casos ainda no nosso estado, é importante que a gente se preocupe com o nosso próximo e a gente, né, sempre esteja com as mãos higienizadas, evite os cumprimentos, né? Mas eu quero acolher você, sinta-se abraçado aí também pelo seu irmão próximo de você, né? E que Deus abençoe a sua preciosa vida. Vamos colocar em pé, queridos. E seguindo a leitura bíblica que temos feito, anual, leremos o livro de Josué, capítulo 10, dos versos 12 até o verso 15. O Deus que sustenta o universo, o Deus que move o mundo, é o Deus que cuida de nós, e por isso a gente não precisa ficar alarmado por causa de nada. Ele é o nosso Deus. Leamos juntos a palavra do Senhor, Josué capítulo 10, versos 12 a verso 15. Juntos. Então Josué falou ao Senhor, no dia em que o Senhor entregou os amorreus nas mãos dos filhos de Israel, e disse na presença dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve, e a lua parou, até que o povo se vingou de seus inimigos. Não está isto escrito no livro dos justos? O sol, pois, se deteve no meio do céu, e não se apressou a pôr-se, quase um dia inteiro. Não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, tendo o Senhor assim atendido à voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Voltou Josué e todo Israel com ele ao arraial a Gilgal. Nós não precisamos nos preocupar, porque Deus é quem luta por nós. Vamos adorar a Deus, vamos colocar perante a face do Senhor, adorando em espírito e em verdade.
ao Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e sereno e tranquilo, sinto descanso neste Cristo devo ao amigo, que só por ele eu posso viver. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus. Este foi sua história, levado à cruz sem pecado algum. Só porque ele amou, morreu por mim, não hesitou. Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Ele é Jesus, meu amigo, meu Senhor, Salvador. Só por ele ganhei a vida eterna com Deus, com Deus, com Senhor, muito obrigado, Pai,
por essa manhã de domingo, dia que nos recordamos a ressurreição do nosso Senhor. Esse é o teu dia separado por Ti, para que a gente, como povo do Senhor, possa Te adorar e ouvir, Senhor, a Tua palavra. Senhor, nesse momento pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, Pai. A Tua palavra é luz, é lâmpada para os nossos pés, e pedimos que nesse momento de exposição, ela ilumine os nossos corações, as nossas mentes. Traga, Senhor, transformação ao nosso coração, e que o nosso viver, Pai, seja conformado à imagem de Cristo. Quero Te pedir, Senhor, pela vida do reverendo Hernandes. Usa Teu servo, Pai, com poder, com autoridade, com coragem para pregar a Tua palavra, Pai. Que aquilo que Ele falar nessa manhã, Pai, seja da parte do Senhor, edificação, encorajamento e confrontação a nós que vamos ouvir. Usa Teu servo nessa manhã. É a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. Pode sentar, queridos irmãos. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. Livro do profeta Zacarias. Profeta Zacarias, capítulo 2. Profeta Zacarias, capítulo 2. É o penúltimo livro do Antigo Testamento, então fácil de você localizar aí na sua Bíblia. Está escrito o seguinte: tornei a levantar os olhos e vi, e eis um homem que tinha na mão um cordel de medir. Então perguntei: para onde vais tu? Ele me respondeu: medir Jerusalém, para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. Eis que saiu o anjo que falava comigo, e outro anjo lhe saiu ao encontro, e lhe disse: corre, fala a esse jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão de homens e animais que haverá nela. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor, e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor. Salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Pois assim diz o Senhor dos exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram. Porque aquele que tocar em vós, toca na menina do seu olho. Porque eis aí agitarei a mão contra eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim sabereis vós que o Senhor dos exércitos é quem me enviou. Canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis aí que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Então o Senhor herdará a Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Amém. Irmãos amados, eu quero meditar com vocês, à luz desse texto, sobre o tema A Igreja de Deus, uma cidade sem muros. Vocês bem sabem que Zacarias é um profeta pós-exílico, e vocês bem sabem que quando o povo de Israel foi levado para a Babilônia, para aquele amargo cativeiro de 70 anos, depois que a Babilônia caiu nas mãos de Ciro o Grande, ele determinou a volta dos judeus para Jerusalém. E ao retornarem, eles tiveram muitas dificuldades, porque a cidade estava debaixo de escombros. Ao reiniciarem a construção do templo, iniciarem a construção do novo templo, eles enfrentaram muitos embargos de inimigos à volta.
E os inimigos escreveram ao rei da Pérsia, e aquela obra foi interrompida. E é nessa conjuntura que Deus levanta 2 profetas para encorajar esse povo a lançar mão da reconstrução do templo e da cidade de Jerusalém. O profeta Ageu, o profeta mais velho, e o profeta Zacarias, um profeta mais jovem. E na primeira visão que Zacarias teve, e ele teve 8 visões numa só noite, e isso levou os estudiosos a pensarem que Zacarias é o Apocalipse do Antigo Testamento, é o livro das visões, é um livro também escatológico. Está no capítulo 1, verso 16, o seguinte: voltei-me para Jerusalém, diz o Senhor, com misericórdia, a minha casa nela será edificada, diz o Senhor dos Exércitos, e o cordel será estendido sobre Jerusalém. A primeira visão que Zacarias recebe é que a cidade vai ser medida, a cidade vai ser reconstruída. Porém agora, nessa terceira visão, um jovem sai para medir a cidade, com um cordel. E quando ele sai para medir a cidade, a sua largura e o seu comprimento, um anjo sai para dizer a esse jovem: não meça essa cidade assim. Essa cidade será como uma cidade sem muros. Essa cidade não vai ter limites. O próprio Deus vai ser um muro de fogo ao redor dessa cidade. O próprio Deus estará nessa cidade e será a sua glória. E isto então nos leva a entender que a melhor e a maneira mais legítima e fiel de interpretar esse texto não é pensar que essa Jerusalém seria a Jerusalém terrena, geográfica, que fica na Palestina, que fica em Israel, mas essa é uma imagem, uma figura da igreja de Deus, porque a igreja de Deus é a mesma no Antigo e no Novo Testamento. A igreja de Deus é única, é una, é universal. Aqui a igreja militante é a cidade de Deus, e lá a igreja triunfante é a Nova Jerusalém, é a cidade do Deus vivo. A igreja é o Israel de Deus, é o corpo de Cristo, é o rebanho de Deus. Então eu gostaria que vocês olhassem comigo algumas lições oportunas nesta passagem acerca da igreja de Cristo. Primeiro, a perspectiva humana sobre a igreja, nos versos 1 a 3. Quando esse homem sai para medir a cidade de Jerusalém, pensem comigo que a cidade está debaixo de escombros, arrasada, arruinada, muros quebrados, entulhos na cidade. A cidade era quase que intransitável. Quando ele sai para medir, talvez o pensamento dele é: quem sabe Jerusalém vai ter as mesmas proporções, os mesmos limites, a mesma largura, o mesmo comprimento da cidade que fora arrasada pelos caldeus. Na cabeça dele, na mente desse jovem, é como se ele pudesse visualizar a reconstrução da cidade de Jerusalém com a mesma magnificência, com a mesma grandeza, com a mesma pujança, com a mesma glória. Mas é nesse momento é que o anjo diz para ele: não ponha limites, não meça, porque Jerusalém será como uma cidade sem muros, não vai ter limites. E aqui, irmãos, há um ponto muito importante, porque levantam-se muitos especialistas hoje para quererem colocar limites na igreja, muros ao redor da igreja, estabelecerem, ela vai até aqui e não além daqui. E vale entender que a igreja de Deus, ela empurra, ela quebra todos os muros que tentam limitá-la. Ela atravessa os muros mais altos que os homens levantam.
ela penetra nas cortinas de ferro, ela penetra nas cortinas de bambu, ela enfrenta completamente todas as ideologias humanas, ela não respeita os limites que os homens põem, porque a igreja de Deus, ela vai além, ela transcende, nada, nem ninguém, nem as portas do inferno pode detê-la. Ela é uma igreja universal, ela é composta daquela grande multidão que não se pode contar. Ela é formada daqueles que procedem de todas as raças, povos, línguas, tribos e nações, os quais o Senhor Jesus comprou com o seu sangue. A igreja de Deus não pode ser limitada pela mão humana. Segundo lugar, a perspectiva divina sobre a igreja. Veja comigo o versículo 4. E lhe disse: corre e fala a este jovem, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muro. Irmãos amados, que coisa sublime é você entender isso. É que os homens têm tentado ao longo dos séculos limitar a igreja, barrar a igreja, seja pela perseguição, seja pelas ideologias humanistas, seja pelas correntes filosóficas ateístas, seja pelos expedientes humanos para tentar cercar o crescimento da igreja, barrar o crescimento da igreja. Mas a igreja de Deus continua crescendo, e no mundo inteiro, e ninguém pode deter o crescimento da igreja. É nesse contexto que a teologia reformada entende que Satanás está preso, no sentido de que ele não pode impedir que o evangelho anunciado às nações produza os efeitos e os resultados desta pregação no poder do Espírito Santo. Onde o evangelho for pregado, Jesus tem ovelhas que não estão ainda no aprisco, que ao ouvirem a sua voz, atenderão o seu chamado e o seguirão e receberão dele a vida eterna, e ninguém poderá arrancá-los das suas mãos onipotentes. A igreja de Deus é formada de grego e judeu, de circuncisão e incircuncisão, de bárbaro, cita, escrava, livre. Em outras palavras, todos que creem estão juntos e são um em Cristo Jesus, nosso Senhor. E é maravilhoso, irmãos, entender isso, que esta igreja é vista por João, lá na ilha de Pátimos, como uma multidão da qual ninguém pode contar, de todas as nações e tribos e povos e línguas. Esta é a visão que Deus tem da sua igreja. Esta é a visão que você e eu devemos ter da igreja. Terceiro lugar, a proteção divina à igreja. Olha comigo o versículo 5, a parte B. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Aliás, a parte A do verso. Pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Porque pensem vocês comigo, se ele sai com um cordel para medir a cidade de Jerusalém, a cidade de Jerusalém era uma cidade protegida por muros, e naquela época a segurança de uma cidade não estava no exército, porque não tinha todo esse aparato que nós temos hoje para proteger uma cidade. Então, as cidades eram cercadas por fortes muralhas, e de vão em vão nessas muralhas tinha uma torre onde ficava uma sentinela. E pensem vocês que quando esse homem escuta do anjo, não meça, essa cidade será uma cidade sem muros, poderia passar para ele a seguinte mensagem: então essa cidade será vulnerável, não terá proteção. Mas aí o próprio anjo diz para ele: essa cidade será sem muros, erguidos por mãos humanas, mas Deus será um muro de fogo ao seu redor. Isso significa, meus amados irmãos, que o Senhor é quem protege a sua igreja, é Ele quem protege o seu povo. Ele não é apenas um muro alto, Ele é um muro de fogo. Em outras palavras, ninguém pode atacar a igreja de Deus sem passar pelo próprio Deus. É por isso que Jesus Cristo disse a Saulo de Tarso: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ao perseguir o povo de Deus, é como se você estivesse perseguindo o próprio Deus desse povo. Agora notem, nós às vezes tolamente pensamos que alguns muros que nós levantamos podem nos proteger.
o dinheiro, a posição social, os relacionamentos, a nossa influência política, os nossos contatos. Mas todas essas proteções são vulneráveis. Por exemplo, as muralhas mais robustas do passado ruíram, como os muros de Nínive, que possuíam mais de 30 metros de altura, com mais de 1.200 torres. Eram muros impenetráveis, cidades humanamente inexpugnáveis que vieram abaixo. Pensem comigo nos muros da Babilônia, da soberba Babilônia, que eram tão largos que 2 carruagens podiam correr por cima deles, mas eles caíram. E os muros que os homens levantam cairão ainda. Entretanto, a igreja de Deus está cercada por um muro que nunca vai ruir. Este muro é o próprio Deus. Ele é um muro de fogo ao nosso redor. Estamos guardados, estamos protegidos e nada, nem ninguém pode atingir a igreja do Deus vivo. Quarta lição, irmãos, vejam comigo ainda no verso 5, que agora é a presença divina com a igreja. Está escrito: pois eu lhe serei, diz o Senhor, um muro de fogo em redor. Agora notem: e eu mesmo serei no meio dela a sua glória. A proteção da igreja, irmãos, não está em recursos humanos. Eu posso ter dinheiro, e eu fico assim impressionado com o que está acontecendo hoje, por exemplo. Vocês notam que um vírus que você não pode enxergá-lo a olho nu está deixando o mundo em pânico. Mais de $1 trilhão de prejuízo. As nações mais ricas e mais poderosas sem saber tanto o que fazer. Qualquer recurso do homem é frágil. Basta um vírus que o homem não vê para botar as nações do mundo alarmadas. É por isso que você não deva confiar nos recursos dos homens para sua proteção. Você precisa confiar na presença divina no meio da igreja para protegê-la. É o próprio Deus que está presente, e isso é glorioso porque Ele esteve, Ele está e Ele estará presente com o seu povo. Foi a promessa do Senhor Jesus Cristo: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas Ele não apenas está presente, se você notou no versículo de número 5, Ele será no meio dela a sua glória. É a presença manifesta de Deus, é a luz aurifulgente que emana da pessoa de Deus, dos atributos de Deus, da manifestação plena de Deus no meio do seu povo. É isso que protege a igreja, é essa proteção que cerca e dá segurança à igreja e alegria à igreja. O próprio Deus, a sua glória no seu meio. Mas notem comigo, em quinto lugar, a igreja se tornando um lugar de salvação. Olha versículos 6 e 7 comigo. Fugi agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei como os 4 ventos do céu, diz o Senhor, e salva-te, ó Sião, tu que habitas com a filha da Babilônia. Vamos entender o que ele está dizendo aqui. Vocês sabem que quando o povo retornou para Jerusalém, depois do cativeiro da Babilônia, não voltaram todos. Aliás, voltou a minoria. Há muitos judeus que foram, acabaram ficando por lá, acabaram estabelecendo-se lá, acabaram criando suas famílias lá e desenvolvendo a sua vida pessoal, comercial, financeira, econômica lá. E de repente eles foram assimilados pela Babilônia e se sentiram bem na Babilônia e seguros na Babilônia. Era a grande potência mundial. Agora era o Império Medo-Persa, mas era o grande império mundial. Vir para Jerusalém era muito perigoso. A cidade estava debaixo de escombros, as pessoas estavam pobres, haviam muitos inimigos ao redor deles, querendo que eles ficassem ainda debaixo de opróbrio, miséria e desprezo. Então pensem comigo que sair da Babilônia, sair da Pérsia, sair daquela região, para voltar para Jerusalém, era um risco,
era uma ameaça, era uma insegurança. O que Deus está dizendo agora? Ele está dizendo o seguinte: fuja da terra do norte, fuja da Babilônia, fuja desses impérios poderosos onde vocês buscaram abrigo, corram para Jerusalém, aqui é o lugar de segurança. O meu juízo vai visitar essas nações, o meu juízo vai botar abaixo esses impérios poderosos, aqui é o lugar de segurança de vocês. O que isso quer dizer para nós hoje? Irmãos, quantas pessoas estão hoje achando que a glória dela é estar debaixo de um abrigo de uma grande nação? Quantos brasileiros hoje correm risco de morrer nos desertos para buscar um abrigo, ou na América do Norte, ou na Europa, e às vezes fazem esforços imensos para alcançar um documento, para ter permanente residência num país, achando que aí está sua segurança. E eu quero dizer a você que, muito embora isso possa ser legítimo na vida de um ou de outro, o que o texto está dizendo é o seguinte: o único lugar onde você encontra a segurança eterna não é debaixo de uma bandeira política ou de uma bandeira de uma nação, mas é dentro da igreja do Deus vivo. O juízo de Deus percorrerá o mundo, e aqueles que estiverem fora da aliança de Deus, aqueles que estiverem fora do abrigo do sangue do Cordeiro, aqueles que estiverem fora da proteção, da presença de Deus, aqueles que estiverem fora da igreja do Deus vivo, corpo de Cristo, noiva do Cordeiro, enfrentarão onde estiverem o juízo de Deus. É na igreja que você encontra segurança. E é claro que eu não estou lhe dizendo de uma igreja simplesmente institucional, de uma igreja apenas denominacional. Eu estou falando daquela igreja cujos membros têm seu nome escrito no livro da vida, que foram selados pelo Espírito Santo da promessa, e que fazem parte do rebanho de Cristo, da igreja de Deus, da noiva de Cristo, desta única igreja, não importa a cor denominacional, que vai morar com o Senhor na glória para sempre e sempre. Então, se você está ainda buscando refúgio e abrigo no mundo, fuja dele, porque só tem refúgio e segurança na presença de Deus, na igreja do Deus vivo. Mas notem mais, irmãos, em sexto lugar, vejam comigo os versos 8 e 9. Pois assim diz o Senhor dos Exércitos: para obter ele a glória, enviou-me às nações que vos despojaram, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho. Eu vou parar um pouquinho aqui. Prestem bem atenção nisso. Deus usa uma linguagem tão romântica e tão bonita para dizer o seguinte: você é a menina dos olhos de Deus. Talvez nenhuma parte do nosso corpo é mais sensível e nenhuma parte do nosso corpo é mais rapidamente protegida do que os nossos olhos. O que Deus está dizendo é que Ele tem tanto cuidado de você, como você tem cuidado dos seus olhos. Deus protege você, como Ele protege a menina dos seus olhos. Quem toca em você, toca na menina dos olhos de Deus, porque Deus é o Deus que cerca você do seu cuidado, da sua proteção, do seu amparo e do seu amor. Mas ainda, irmãos, em sétimo lugar, a igreja e a sua alegria em Deus. Veja comigo o versículo 10: canta e exulta, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. Aqui está um ponto importante, irmãos, que Deus vem habitar no meio do seu povo. Ele veio no tabernáculo, Ele veio no templo, Ele veio quando o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele veio quando Jesus voltou para o céu e derramou o Espírito Santo, e agora o Espírito Santo veio morar em você e fazer do seu corpo o santo dos santos da sua morada e da manifestação da sua glória. O que o profeta está dizendo é o seguinte: se você entendeu essa bendita verdade, você não pode ser uma pessoa triste.
se você compreendeu quem é Deus para você, se você compreendeu o que Deus fez por você, se você compreendeu o cuidado de Deus por você, o seu papel é cantar e exultar. Não combina cristianismo com abatimento de alma, não combina cristianismo com tristeza, com abatimento, com o rosto comprido, com a situação de tristeza e angústia de alma. Você é o povo mais feliz da terra, está escrito lá em Deuteronômio 33, nós somos o povo mais feliz da terra, porque Deus é o nosso Deus, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso protetor, Ele é a nossa paz, Ele é a nossa alegria, Ele é a nossa justiça, Ele é a razão da nossa vida. Mas deixa eu lhe compartilhar, em 8º lugar, uma lição belíssima, que está aí no versículo 11. Naquele dia, muitas nações se ajuntarão ao Senhor, e serão o meu povo. Habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos exércitos é quem me enviou a ti. Prestem bem atenção, irmãos, que em vez do povo de Deus agora ser espalhado entre as nações, e buscar abrigo debaixo das asas das nações poderosas, Deus está dizendo agora o inverso disso. As nações virão, as nações virão, as nações virão, muitas nações se ajuntarão ao Senhor e serão o meu povo. Sabe o que significa isso, irmãos? A visão missionária da igreja. A igreja precisa entender que agora ela tem uma vocação missionária, e que Deus, através do chamado do Evangelho, vai trazer muitas nações, muitos povos que vão se agregar à igreja, que virão para a igreja e que serão o povo de Deus. Nós precisamos ter essa visão, de que há nações que precisam do Evangelho, que as etnias precisam do Evangelho, que os povos precisam do Evangelho, e que por meio da pregação do Evangelho, esses povos virão de todas as raças, de todas as tribos, de todas as nações, de todas as línguas, e formarão um único povo, a igreja do Deus vivo. E eu quero concluir dizendo que o versículo 12 e 13 diz: então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa, e de novo escolherá Jerusalém. Cale-se toda a terra, toda a carne diante do Senhor, porque se levantou da sua santa morada. A igreja será o deleite de Deus, a igreja será a herança de Deus, a igreja será o prazer de Deus. E diz o texto: então o Senhor herdará Judá como sua porção na terra santa. Só um detalhe curioso aqui que eu queria frisar para você: terra santa é hoje um termo muito comum para se referir a Israel. Muita gente vai a Israel e diz: vou visitar a terra santa. O único lugar na Bíblia que aparece a expressão terra santa é aqui, e obviamente no contexto aqui, ele não está se referindo propriamente ao território de Israel, mas à própria igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja do Senhor Jesus Cristo é terra santa, a igreja do Senhor Jesus Cristo é a herança de Deus. E finalmente diz o texto que a igreja será um monumento vivo do poder de Deus na história. Olhem comigo: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. O que ele está dizendo isso? A ideia, irmãos, era de uma Jerusalém arruinada, destruída. O templo não podia ser construído, muitos obstáculos, muitos inimigos. Aí Deus se levanta e dá uma visão: não meça Jerusalém, ela vai ser uma cidade sem muros, eu vou ser um muro de fogo ao redor dela, eu vou habitar no meio dela, eu serei a glória no meio dela, quem tocar nela toca na menina dos meus olhos, eu vou trazer as nações para fazer parte dela, e ela será o meu povo. E Deus está dizendo: não importa que alguém se levante contra essa igreja, os impérios se levantaram, as forças humanas se levantaram, a perseguição se levantou, o sangue foi derramado, as feras destroçaram crentes, as muralhas se levantaram para impedir o avanço da igreja, mas Deus se levantou, e essa igreja está marchando, e vai continuar marchando resoluta, até que
todo aquele que o Pai escolheu e que deu ao Filho de presente, porque ele verteu o seu sangue e morreu e ressuscitou, seja reunido nesta igreja, onde a glória de Deus há de se manifestar, para todo sempre e sempre e sempre. Esta é a igreja, a cidade sem muros. Fique em pé, vamos orar ao Senhor. Rendemos-te graças, Deus, porque fazemos parte desta igreja, a única igreja, a igreja que foi lavada e remida no sangue do Cordeiro, a igreja que está conquistando as nações por meio do Evangelho, a igreja que está reunindo um povo de todas as raças, línguas e nações, para que este povo te conheça e te adore e proclame a tua glória. Glória ao teu nome, porque hoje, por tua graça e bondade, fomos atraídos por ti e reunidos para fazermos parte desta cidade, fazermos parte deste rebanho, fazermos parte deste corpo, fazermos parte desta família, fazermos parte desta igreja. Louvado seja o teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Podem assentar, queridos. Queridos, nessa manhã nós nos aproximamos da mesa do Senhor com o propósito de participar da ceia. E a ceia do Senhor é um sacramento, um sinal visível da graça invisível de Deus, onde nós somos unidos espiritualmente ao nosso Redentor e alimentados por Ele. Nós não temos a presença física do Senhor Jesus, o pão não se torna carne, o cálice não se torna sangue, mas nós temos a presença espiritual de Cristo na ceia do Senhor. Nós não apenas nos lembramos do que Cristo fez, nós somos unidos espiritualmente ao nosso Redentor e alimentados com esse meio de graça. E quem é convidado a participar da mesa do Senhor? Essa mesa é uma mesa da igreja presbiteriana? Não, essa é a mesa do Senhor Jesus Cristo. E são convidados todos aqueles que discernem o corpo, todos aqueles que professaram publicamente a sua fé no Senhor Jesus, todos aqueles que são membros de uma igreja reconhecidamente evangélica, estão em plena comunhão com o Senhor e com a igreja. Você é convidado a participar conosco. O Senhor Jesus, na noite em que foi traído, Ele tomou do pão, tendo dado graças, Ele o partiu, dizendo: este é o meu corpo que é partido por vós, comei dele todos. Nós participamos da ceia do Senhor, e os verbos da queda de Gênesis 3, que a mulher e o homem tomaram do fruto e comeram, agora são os verbos da redenção: tomai e comei. Convido você que participará da ceia, que se coloque em pé nesse momento.
depois de haverem ceado, ele tomou do cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Porque Jesus Cristo sorveu o cálice da ira de Deus, hoje nós podemos beber do cálice da salvação, o cálice da nova aliança. Aqueles que participarão do cálice, queiram colocar-se de pé.
vamos ser conduzidos por um cântico espiritual. E enquanto nós estivermos cantando, você que veio preparado para entregar dízimos e ofertas ao Senhor, você poderá vir ao gasofilácio. Enquanto cantamos, vamos fazer isso. Eu convido o diácono Fábio depois, por gentileza, para que esteja já aqui à frente para orar a Deus, agradecendo dízimos e ofertas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Nas riquezas do saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos, quão profundas riquezas o saber e o conhecer de Deus, quão insondáveis seus juízos e seus caminhos. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. A ele a glória, a ele a glória, a ele a glória, para sempre. Amém. Oremos. Senhor Deus, somos gratos a Ti, ó Deus, que mais uma vez, Pai, o Senhor nos dá as oportunidades de estarmos em Tua casa, ó Pai. Somos gratos, ó Deus, porque estamos aprendendo mais de Ti, ó Pai, para que possamos colocar em prática nossas vidas diárias. Somos gratos, ó Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Deus. O Senhor tem feito, ó Deus, muito mais do que pedimos, do que pensamos, do que merecemos, ó Deus. Ó Pai de amor, somos gratos, ó Deus, porque nossos irmãos trouxeram até aqui, ó Pai, dízimos e ofertas, para que sejam usados, ó Deus, na Tua obra, para que sejam usados, ó Deus, para o crescimento da Tua igreja, a expansão do Teu reino, ó Deus. Rogamos, ó Deus, para que o Senhor continue a abençoar, ó Pai, essas pessoas, ó Pai, que trazem seus dízimos aqui, ó Pai, que entende, ó Pai, o compromisso de sermos mordomos Teus, ó Pai. Rogamos, ó Deus, para aqueles que ainda não têm esse entendimento, Pai, que o Senhor também possa abrir as mentes, ó Deus, os corações, para que também possam fazê-lo com alegria, Pai. Em nome de Jesus, amém. Povo amado de Deus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o insondável amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão, o consolo e a alegria do Espírito Santo sejam sobre vós
e sobre todo o povo de Deus, agora e sempre. Amém. Assentem-se, por favor.